Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas 1, 24 e 25. Os escritos de Paulo abundam em doxologias. Vocês as encontrarão espalhadas em diferentes formas por todas as suas epístolas. Mas ele não é o único apóstolo que pausa assim para magnificar o nome de Deus. Aqui está Judas, não os Iscariotes, mas o Judas fiel que escreveu uma epístola que parece em tudo flamejante como um raio que queima tão terrivelmente contra certas condições de pecadores. Quase toda a palavra que Judas escreve parece ter o estrondo de um trovão nela. Ele parece ser mais parecido com Ageu, do Antigo Testamento, do que com o Judas do Novo. Ainda assim, ele não pôde concluir a sua curta epístola antes de incluir alguns relatos de louvor a Deus. Aprendam com isso, queridos amigos, que o pecado do homem, se somos alguma vez chamados para denunciá-lo, deve conduzir-nos a adorar a bondade e a glória de Deus. O pecado contamina o mundo. Por isso, depois de ter feito o seu melhor para varrê-lo para fora, resolvam isto, a saber, na mesma medida em que o homem tem desonrado o nome de Deus, vocês procurarão engrandecer esse nome. É verdade que vocês não podem, de fato, reparar o mal que foi feito, mas, de qualquer forma, se o fluxo de pecado foi aumentado, vocês podem aumentar o fluxo de louvor leal e reverente. Cuidem para que vocês o façam. Judas não está satisfeito por ter repreendido os filhos dos homens por seu pecado. Então ele vira-se para glorificar o seu Deus. Observem que estas doxologias, onde quer que as encontremos, não são todas iguais. Elas são apresentadas ao mesmo Deus e oferecidas com o mesmo Espírito, mas há razões dadas para a doxologia em um caso que não são dadas em outra. Nosso texto diz-nos sobre o que Deus é capaz de fazer e assim o faz. Ambos começam louvando a capacidade de Deus, mas enquanto Paulo falou sobre a grandeza dessa capacidade no que ela pode fazer por nós, Judas fala da grandeza dessa capacidade no que nos preserva de cair e nos aperfeiçoa para que possamos ser apresentados irrepreensíveis diante da presença da glória de Deus. Consideremos em uma forma de adoração em mente sobre este sublime assunto. Adoremos aquele que pode nos guardar de tropeçar. Dirijo-me agora, é claro, apenas para o próprio povo de Deus. Quando será que veremos uma congregação em que será desnecessário fazer tal observação como essa? Eu não posso convocar alguns de vocês para adorar a Deus por guardá-los de tropeçar, pois infelizmente vocês ainda não aprenderam a ficar de pé. A graça de Deus ainda nunca foi aceita por vocês. Vocês não estão na rocha eterna. Vocês ainda não se estabeleceram na peregrinação celestial. Este é um estado miserável para vocês estarem, no qual vocês não podem adorar aquele a quem os anjos adoram. É um triste estado de coração para qualquer homem estar. Ser excluído, auto-excluído das aclamações gerais de alegria na presença de Deus, porque vocês não sentem tanta alegria e não podem, portanto, unirem-se em tais aclamações. Mas para o povo de Deus, eu tenho que dizer isso. Queridos irmãos, necessitamos de preservação. Portanto, adorem aquele que pode guardar-nos. Como almas salvas, precisamos de preservação da apostasia final. Alguém diz, eu pensei que você nos ensinou que aqueles que são uma vez salvos jamais finalmente apostatam. Eu realmente acredito nesta doutrina e deleito-me em pregá-la. Mas é verdade que os salvos apostatariam, todos eles, se o Senhor não os guardasse. Não há estabilidade em qualquer cristão considerado em si mesmo. É a graça interior de Deus que lhe permite ficar em pé. Eu acredito que a alma do homem é imortal, mas não em si, mas apenas pela imortalidade que Deus concede a ela a partir da sua imortalidade essencial. Assim é com a nova vida que está dentro de nós. Ela jamais perecerá, mas esta só é eterna porque Deus continua a mantê-la viva. Sua perseverança final não é o resultado de qualquer coisa em si mesmo, mas o resultado da graça que Deus continua a conceder-lhe e de seu propósito eterno que primeiro escolheu vocês
e de sua onipotência, que ainda os mantém vivificados. Ah, meus irmãos, os santos mais brilhantes do planeta cairiam no mais profundo inferno se Deus não os guardasse de cair. Por isso, louvai-o, ó vós, estrelas que brilham no céu da igreja, pois vocês se extinguiriam com um cheiro pernicioso, como as lâmpadas o fazem por falta de óleo, se o Senhor não mantivesse a vossa chama celeste queimando. Glória a este preservador de sua igreja, que guarda os seus amados até o fim. Mas há outras maneiras de tropeçar, além de cair final e fatalmente. Ai de mim, irmãos, todos estamos sujeitos a cair em erro de doutrina. O homem mais bem ensinado, a parte da orientação divina, é capaz de se tornar o maior tolo possível. Há uma estranha fraqueza que às vezes vem sobre os espíritos nobres e que os torna enfeitiçados por uma novidade errônea vinda da cultura, ainda que eles imaginem ter descoberto alguma grande verdade de Deus. Homens de mente interrogadoras e receptivas são frequentemente atraídos para fora das verdades antigas, dos bons velhos caminhos, e enquanto eles pensam que estão buscando a verdade, eles estão sendo induzidos ao erro condenável. Somente é preservado, como de seus pensamentos e opiniões doutrinárias, aqueles a quem Deus mantém, pois há erros que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E há homens e mulheres andando sobre este mundo com línguas suaves e argumentos plausíveis, que carregam palavras doces em seus lábios, apesar de que espadas estejam escondidas atrás das costas. Bem-aventurados os que são preservados desses lobos em pele de cordeiro. Senhor, só Tu pode nos preservar dos erros perniciosos dos tempos, pois Tu és o único Deus sábio, Salvador nosso. E, queridos amigos, nós precisamos ser guardados de um espírito maligno. Eu não sei que devo preferir, ver um querido irmão cristão meu cair em erro doutrinário ou em um espírito não cristão. Eu não preferiria ambos, porque eu acho que essa é uma regra de segurança. Entre dois males, não escolha nenhum. É triste ouvir algumas pessoas falarem como se eles somente estivessem corretos e todos os outros cristãos estivessem errados. Se existe algo que é a própria essência e a alma do cristianismo, é o amor fraternal. Mas o amor fraternal parece ser completamente esquecido por essas pessoas. E outros cristãos que, no julgamento da sobriedade, são tão sérios e tão sinceros e tão úteis quanto eles mesmos, estão estabelecidos como pertencentes a uma espécie de sistema babilônico. Eu malmente sei o que eles não chamam, mas eles o dão todos os tipos de nomes ruins, e pensa-se que isso seja um alto estilo de cristianismo. Queira Deus que seja perdoado o homem que pensou que fosse um propósito digno da sua vida fundar uma seita, cuja característica distintiva seja não ter comunhão com os outros cristãos, com os reformadores, com os puritanos, com os apóstolos. O dano que o homem tem feito é absolutamente incalculável, e eu só posso orar para que na providência de Deus alguma parte disso morra com ele. Ó irmãos, eu vos ordeno, sejam quais forem os erros que vocês cometam, não errem sobre esta única coisa, que mesmo que vocês tenham todo o conhecimento e não tiverem amor, nada disso vos aproveita para nada. Mesmo se vocês tivessem um credo perfeito e soubessem que seus modos de adoração eram absolutamente apostólicos, ainda assim, se vocês também observaram essa ideia que vocês não poderiam adorar com todos os outros cristãos verdadeiros e que eles estão completamente fora do vosso arraial apenas por causa de estilos, o vosso erro seria muito pior do que todos os outros erros juntos. Pois estar errado no coração é ainda pior do que estar errado na cabeça. Gostaria de tê-los fiéis à verdade de Deus, mas acima de tudo, gostaria de tê-los fiéis ao amor de Deus, que está sempre ligado à verdadeira fidelidade à sua verdade. Meu irmão, eu acho que você está equivocado sobre este assunto ou aquele, mas você ama o Senhor Jesus Cristo? Se assim for, eu te amo. Não tenho dúvidas de que eu também estou enganado sobre algumas coisas, mas por isso, não retire a sua mão e diga que você não pode ter comunhão comigo. Eu tenho comunhão com meu Pai que está no céu e com seu Filho Jesus Cristo e com o seu bendito Espírito. E eu acho que isso se torna um mal a você se você se denomina um filho do mesmo Deus e recusar-se a ter comunhão comigo quando eu tenho comunhão com Ele, já que não temos diferenças bíblicas, apenas
de estilo. Deus te salva desse espírito maligno, mas você pode facilmente cair nele, a menos que o Senhor o guarde. Seu muito zelo pela verdade de Deus pode levá-lo a um esquecimento do amor que a verdade de Deus produz em nós. E se isso acontecer, será uma triste pena. Ó Senhor, guarda-nos de cair neste caminho. Entretanto, há tropeços de outro tipo que podem acontecer ao mais brilhante cristão. Quero dizer, quedas em pecado exterior. Enquanto vocês leem toda a epístola de Judas, verão que apóstatas alguns professores se tornaram, e vocês serão levados a clamar: Senhor, livra-me de cair. E se você fosse um pastor de uma grande igreja como a minha, vocês veriam o suficiente para convencê-los de que traidores como Judas não estão todos mortos, que em meio aos fiéis, os infiéis ainda são encontrados, que há peixe ruim a ser jogado fora, assim como bom peixe a ser preservado. E cada vez que executamos um ato de disciplina, cada vez que temos que lamentar a queda de alguém que parecia um irmão, podemos agradecer a Deus por termos sido guardados e podemos cantar esta doxologia: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, seja a glória e o poder para sempre. E queridos amigos, há uma maneira de cair da qual as pessoas não são tantas vezes recuperadas como quando caem em pecado evidente. Quero dizer, caindo em negligência quanto aos deveres naturais ou cristãos. Conheci professos que têm sido muito negligentes em casa, crianças que não eram obedientes aos seus pais, maridos que não amavam suas esposas como deveriam, esposas que estavam muito à vontade nesta e naquela reunião, mas muito negligentes de suas domésticas funções. E observem vocês, quando este é o caso, é algo a lamentar, pois o cristão deve ser absolutamente confiável em tudo o que tem que fazer. Eu não daria 2 centavos por sua religião se você é um comerciante, mas não é justo em seus negócios. Eu não me importo se você pode cantar como Davi ou pregar como Paulo. Se você não pode medir 1 metro de material com um número adequado de centímetros, ou se suas escalas não pesam corretamente, ou se os seus negócios geralmente não são feitos de forma honesta e verdadeira, é melhor você não fazer nenhuma profissão do Evangelho. A separação do que é chamado religioso do secular é um dos maiores erros possíveis. Não existe tal coisa como uma religião de domingos, de capelas e de igrejas. No mínimo, embora haja tal coisa, ela não é digna de ser. O verdadeiro Evangelho de Cristo é de 7 dias na semana. É algo que toma toda a sua vida, todos os lugares e todos os atos. E ele ensina aos homens que quer comam ou bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Eu oro para que vocês sejam guardados de se apartarem deste Evangelho e para que vocês sejam guardados até o alvo de servir ao Senhor em todas as coisas e observando diligentemente as pequenas coisas comuns da vida diária, para que vocês não sejam, no fim, apenas cristãos nominais. E vocês sabem, queridos amigos, há outro tipo de queda, que é quando o coração fica gradualmente frio, quando o cristão se afasta pouco a pouco, quando a vida torna-se mais ou menos incompatível com a verdadeira profissão que fizemos diante de Deus. Ó, quantos professos entram neste estado? Eles são como pessoas que não estão tão bem quanto costumavam estar. Eles não sabem quando eles começaram a se sentir piores. Isso foi há meses, e todos os dias eles estiveram mais fracos. Mesmo agora, vocês podem ver os seus ossos, embora uma vez eles estiveram cheios de carne. Agora eles descobrem que, enquanto uma vez eles poderiam ter caminhado 10.000 milhas sem fadiga, meia milha ou menos os cansa. Seu apetite também tem gradualmente desaparecido. Eles mal sabem como. Estes são os enfermos com os quais o médico tem mais problemas do que ele tem com aqueles que são subitamente tomados por uma doença bem conhecida. E este declínio gradual da saúde espiritual não vem todo de uma vez, mas pouco a pouco. É um dos mais perigosos males e temos necessidade de clamar continuamente: Senhor, guarda-nos disso. E para louvar o seu santo nome, que ele seja assim capaz de guardar-nos. Assim, eu lhes mostrei que precisamos de preservação. Irmãos, ninguém, senão o Senhor, pode nos guardar. Nenhum homem pode guardar-nos. Sem a graça de Deus, ele certamente falhará. Em nenhum lugar pode nos guardar.
Algumas pessoas pensam que se elas pudessem entrar em tal e tal família, eles poderiam evitar o pecado, mas elas estão enganadas. Em cada posição que o homem ocupa, ele encontrará a tentação. Ouvimos do eremita que esperava livrar-se de todo o pecado, vivendo em uma caverna. Ele levou consigo seu pequeno pão marrom e seu jarro de água, mas ele mal tinha entrado na caverna antes que ele derrubasse o seu jarro e entornasse a água. Foi um longo caminho para o bem, e ele ficou tão zangado consigo mesmo por haver feito isso, e assim ele logo descobriu que o diabo poderia entrar em uma caverna mais rápido do que ele. Então ele pensou que poderia muito bem voltar e enfrentar as provações da sociedade comum. Há uma história que eles contam na Escócia de uma família que era esbanjadora e, portanto, não obtinha êxito. Porém, eles pensaram que era um dos duendes que os impediam de progredir, então eles decidiram emigrar. Eles colocaram todas as suas coisas em um carro, mas enquanto eles estavam prestes a começar, eles ouviram um barulho que os fez clamar: o duende está na batedeira. Então, onde quer que fosse a batedeira, os duendes iriam também. E vocês podem remover sempre que quiserem e pensarem: se eu entrar em tal posição, vou fugir da tentação. Mas você encontrará aqui: o duende está na batedeira, e ele o seguirá onde quer que vá. Vocês não podem ser impedidos de cair escolhendo outra situação. É melhor ficar onde está, irmão, e lutar contra o diabo ali, pois talvez o próximo lugar que você escolha como cenário para o combate não seja tão adequado quanto o que você tem agora. Como dizem os versos, alguém diz: eu gostaria de poder chegar até a pousada em algum vasto deserto. Algumas ilimitadas contiguidades de sombra, onde o rumor de opressão e do engano, da batalha mal sucedida ou bem sucedida, nunca pudessem me alcançar de novo. Sim, sim, mas esse não é o caminho para vencer o pecado, não é? Suponha que a batalha de Waterloo esteja apenas começando e aqui está um soldado que quer conquistar uma vitória. Então ele foge e fica fora de Bruxelas e esconde-se em um porão. É provável que ele seja contado entre os heróis do dia? Não, irmãos. E se há algum pecado a ser superado neste mundo, não há crédito para um homem que diz: eu vou me esconder em algum lugar fora do mundo. Não, não, meu irmão. Aceite o quinhão que Deus providenciou para você. Tome o seu lugar nas fileiras de seus soldados e qualquer tentação que venha, olhe para cima, para aquele que é poderoso para guardá-lo de cair. Mas não sonhe em fugir, pois esta é a maneira mais fácil de cair. Isto é ser derrotado antes que a batalha comece. Ninguém, a não ser Deus, pode guardá-lo. Você pode se juntar a qualquer igreja que quiser. Você pode usar um chapéu de aba larga e dizer tu e ti. Você pode encontrar-se com aqueles que partem o pão e que não pregam nada além do evangelho da graça de Deus. Você pode habitar entre as melhores pessoas que já viveram, mas você ainda será tentado. Nem o lugar, nem as pessoas, nem as maneiras, nem os costumes podem guardá-lo de cair. Somente Deus pode fazê-lo. Mas aqui está a misericórdia. Deus pode fazê-lo. Observe como a doxologia de Judas expressa isso. Ao único Deus sábio, Salvador. É somente porque Ele é sábio, de modo que Ele por si só é capaz de nos guardar de cair. Ele o faz ensinando-nos a verdade, ao nos alertar contra o pecado secreto e por sua direção providencial. Às vezes, Ele nos guarda da tentação. Em outros momentos, Ele permite que a tentação venha a nós para que a superemos e assim possamos estar mais fortes para enfrentar outra. Muitas vezes, Ele nos livra da tentação, deixando que a aflição venha sobre nós. Muitos homens têm sido guardados de cair em pecado ao serem esticados sobre a cama de uma doença. Se não fosse a perda do olho, ele teria contemplado a vaidade. Se não fosse pelo osso quebrado, ele teria corrido nos caminhos da impiedade. Nós pouco sabemos quanta preservação da queda devemos às nossas perdas e cruzes. A história de Sir James Thornhill pintando o interior da cúpula de São Paulo é provavelmente bem conhecida. Quando ele finalizou um dos compartimentos, ele estava andando para trás a fim de que ele pudesse ter uma visão completa do mesmo, e assim foi quase até a borda do andaime e teria caído se ele tivesse dado mais um passo. Porém, um amigo que viu o seu perigo sabiamente aproveitou o seu pincel e passou um pouco de tinta sobre a pintura. O artista irado correu para salvar sua pintura e assim salvou sua própria vida.
Nós temos toda a vida pintada, que imagem encantadora fizemos dela. E à medida que a admirávamos, nós nos distanciamos para mais e mais longe de Deus e da segurança, e fomos para cada vez mais perto da perigosa tentação. Mas quando a tribulação chegou, arruinou a imagem que havíamos pintado, e assim, embora dificilmente saibamos o motivo, nós fomos para a frente e fomos salvos. Deus nos guardou de cair por meio do problema que Ele nos enviou. Deus muitas vezes nos impediu de cair por um sentimento amargo de nosso pecado passado. Nós não nos atrevemos a chegar novamente perto do fogo por nossas antigas queimaduras, ainda mal curadas. Tenho notado também, no meu caso, que quando o desejo pelo pecado veio com força, a oportunidade para o pecado não estava presente. E quando a oportunidade do mal está presente, então, pela graça de Deus, o desejo estava ausente. É maravilhoso como Deus impede que essas duas coisas se encontrem e assim guarda o seu povo de cair. Acima de tudo, é pelo Espírito Divino que Deus nos leva como que sobre asas de águia. O Espírito nos ensina a odiar o pecado e a amar a justiça, e por isso somos diariamente guardados de cair. Irmãos, juntem-se a mim, adorando ao Senhor, pois Ele nos guardará até o fim. Já entregamos as nossas almas nas mãos de Jesus, então nossas almas estão seguras para sempre. Estamos confiando nele para nos guardar até o dia da sua vinda? Se assim for, Ele nos guardará. Nenhum carneiro ou ovelha do seu rebanho será, por qualquer possibilidade, destruído pelo lobo, ou pelo urso, ou pelo leão que ruge desde o inferno. Eles todos devem ser dele no dia em que eles passarem sob as mãos daquele que lhes conta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Chegará um dia, irmãos, quando seremos apresentados nos tribunais de Deus como seus cortesões, ou então seremos expulsos do seu tribunal como rebeldes contra a sua autoridade. Nós esperamos com expectativa confiante que seremos apresentados como amigos de Cristo, a Deus Pai, ao Pai, e isso é, de fato, um motivo de adoradora gratidão. Vocês notaram como Judas expressa isso? Para apresentar-vos irrepreensíveis. Não haverá ninguém no céu, senão aqueles que são irrepreensíveis. Não entrarão de modo algum naqueles santos cortejos nada que contamine. O céu é perfeitamente puro, e se vocês e eu alguma vez chegaremos lá, devemos ser puros como a neve. Nenhuma mácula de pecado deve estar sobre nós, ou então não poderemos ficar entre os cortesões de Deus. De seu trono flamejante brotaria colunas de fogo devorador sobre qualquer alma culpada que se atrevesse a se apresentar nas cortes do Altíssimo, se tal situação fosse possível. Mas somos impuros quanto aos nossos atos e, o pior de tudo, impuros quanto à nossa própria natureza. Como então podemos alguma vez esperar estar ali? Ainda assim, queridos irmãos, a nossa confiança é que estaremos. Por quê? Não é porque Cristo é capaz de nos apresentar irrepreensíveis ali? Venha, cristão, pense por um minuto em quão impecável Cristo fez tanto quanto o seu pecado passado é considerado. No momento em que você creu realmente em Cristo e foi regenerado soberanamente, você estava tão completamente lavado em seu precioso sangue que nenhuma mancha de pecado permaneceu sobre você. Tente perceber que qualquer que tenha sido a sua vida passada, agora, se você está em Cristo Jesus, você é purificado de toda a iniquidade, em virtude do seu sacrifício expiatório, e você está coberto por um manto imaculado de justiça em virtude de sua vida bem-aventurada da perfeita pureza e obediência à vontade do seu Pai. Agora, você está sem culpa na medida em que seu pecado passado é considerado, pois ele lançou-os todos nas profundezas do mar. Mas você sente que não é inculpável quanto à sua natureza. Você diz, eu sinto tudo o que é mal se erguendo, às vezes dentro de mim. Mas todo este mal está sob ameaça e sentença de morte. Cristo o pregou em sua cruz. A crucificação é uma morte prolongada e muito dolorosa. E o culpado agoniza de dar o último suspiro. Mas os seus pecados tiveram seu golpe mortal.
Quando Cristo foi pregado na cruz, os seus pecados foram pregados ali também, e nunca descerão novamente. Eles devem morrer, assim como ele morreu. Será uma hora abençoada quando o pecado finalmente entregar seu espírito, quando não haverá mais nenhuma tendência para o pecado dentro de nossa natureza. Então nós seremos apresentados irrepreensíveis diante do trono de Deus. Isso pode alguma vez ocorrer? Pergunta alguém. Você bem pode fazer essa pergunta, irmão. Pode ser que alguma vez não seremos tentados por uma luxúria imunda, nem seremos perturbados por uma paixão desenfreada, nem sentiremos as paixões da inveja ou do orgulho novamente. Sim, certamente será. Cristo garantiu esta bênção para você. Seu nome é Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Ele deve fazer e fará isso por todos os que o Pai deu a ele. Alegrem-se que ele fará isso, pois ninguém, além de Deus, pode fazer isso. Deve ser o único Deus sábio, Salvador nosso, que pode fazer isso, e ele o fará. A sua fé permite que vocês se imaginem como sendo irrepreensíveis diante do trono de Deus? Bem, então deem ao Senhor a glória que é devida a ele por um ato tão maravilhoso da graça quanto esse. E assim vocês devem ser apresentados por Cristo em glória. Há uma grande agitação em uma família quando uma filha deverá ser apresentada em um cortejo e pensa-se que isso seja um acordo grandioso. Mas um dia, você e eu, que acreditamos em Jesus, seremos apresentados ao Pai. Que beleza radiante, então, vestiremos quando o próprio Deus olhará para nós e nos declarará sermos inculpáveis. Quando não haverá motivo para a tristeza remanescente e, portanto, seremos apresentados com alegria. Deve ser assim, meu irmão. Deve ser assim, minha irmã. Portanto, não duvidem disso. Em quanto tempo isso ocorrerá, nós não podemos dizer. Possivelmente amanhã. Talvez antes que o sol nasça novamente, eu e você podemos ser apresentados por Cristo com alegria perante a sua glória. Nós não podemos dizer quando isso ocorrerá, mas estaremos ali em seu bom tempo. Seremos perfeitos, seremos aceitos no amado e, portanto, a ele seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Por causa dessas duas grandes bênçãos que a graça soberana nos dá, a preservação final e a apresentação diante da sua glória, ofereçamos ao Senhor as nossas mais elevadas atribuições de louvor. Judas diz, agora e para todo sempre. Bem, nós observaremos o para todo sempre, enquanto a eternidade desenrola-se. Mas observaremos o louvor a Deus agora, neste momento. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio e poder. Agora, venham, irmãos e irmãs, pensem no que vocês devem a Ele, que os tem guardado até hoje e não os deixará. Pensem em onde vocês poderiam estar e considerem, posso dizer, onde vocês costumavam estar em seu estado não regenerado. No entanto, vocês não estão ali agora, mas vocês estão aqui, sem justiça própria, diferidos de seus companheiros, dos outros homens inteiramente, por meio da graça soberana de Deus. Vocês têm sido guardados, talvez por 20, 30, 40 anos, possivelmente há 50 anos. Bem, a Ele seja a glória, deem-lhe a glória agora mesmo. Como vocês podem fazer isso? Bem, sintam isso em seus corações, falem sobre isso para os seus vizinhos, falem disso para os seus filhos, digam a todos que vocês encontrarem que Deus bom, bendito e fiel Ele é, e assim dê-lhe a glória agora, e sejam felizes e alegres. Vocês não podem melhor glorificar a Deus do que por uma vida calma, feliz, em paz e se regozijando nele com alegria indizível e cheia de glória. Deixe que o mundo saiba que vocês servem a um bom mestre. Se vocês estiverem com problemas, não deixem que ninguém veja que o problema toca o seu espírito. Não, mas não deixe que ele atribule o seu espírito. Descansem em Deus. Considerem o mal como bem de suas mãos e prossigam a louvá-lo. Vocês não sabem quanta coisa boa podem fazer e quão grandemente vocês podem glorificar a Deus se o louvarem em seus momentos mais sombrios e no dia mau. Os mundanos não se importam muito sobre o nosso salmo cantado, a menos que eles nos vejam na dor e na tristeza e observem que louvamos a Deus nessa ocasião. A alegria de alguns cristãos desaparece no desgaste da vida. Ela não pode suportar com as grosserias do mundo.
Que não seja assim conosco, amados, mas louvemos, bendigamos e engrandeçamos o nome do Senhor enquanto nós tivermos qualquer existência. Eu sei que ao falar assim, me dirijo a apenas uma parte da minha congregação. Eu desejo que todo homem e mulher aqui agora estejam louvando ao Senhor e tenho certeza de que vocês não poderiam ter uma melhor ocupação por toda a eternidade. Lembrem-se que se vocês não louvam a Deus, é impossível que vocês alguma vez entrem no céu, pois essa é a principal ocupação dos céus. E lembrem-se também que o louvor dos seus lábios, até que esses lábios sejam divinamente purificados, seria como uma joia em focinho de porco, uma coisa completamente fora do lugar. Para vocês, caros ouvintes não salvos, a primeira coisa não é o louvor, mas a oração. Não, nem mesmo a oração em primeiro lugar, mas a fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E então, em fé, ore a oração que Deus aceita. Mas vocês devem primeiro crer em Jesus. E o que significa crer em Jesus? Você pergunta. Significa isto: seu pecado merece castigo, merece a ira divina, a ira infinita, pois Deus, que é justo, deve punir o pecado. Mas o seu Filho veio ao mundo para sofrer no lugar daqueles que o Pai deu a ele, daqueles que confiam nele. E agora, Deus pode ser justo e justificador de toda alma que crê em Jesus. Na pessoa do seu Filho, Deus está pendurado em um madeiro e morre a morte de um criminoso. Você crerá no mérito daquela morte e no amor de Deus, que não poupou o seu próprio Filho, a fim de que ele possa poupar você. Você pode confiar em Jesus como seu Deus e Salvador. Você fará isso agora, então você está salvo. O primeiro momento de assim confiar em Deus é, portanto, o início de uma nova vida. Uma vida que irá expulsar a velha morte do pecado. No momento em que você assim confiar em seu Deus, você será colocado sobre uma nova base em relação a Ele. Todo o seu aspecto em direção a Deus será transformado. O arrependimento tomará tal posse do seu espírito que você será acionado por novos motivos e influenciado por novos desejos. Na verdade, você será um novo homem em Cristo Jesus. Isso é ser salvo. Salvo do amor ao pecado, salvo de retornar ao pecado, salvo de cair e tão completamente salvo, de forma que Cristo um dia lhe apresente irrepreensível com alegria perante a sua glória. Que Deus faça isso por todos vocês, queridos, de acordo com as riquezas da sua graça. Este é o último, melhor e mais forte desejo do meu coração. Que todos vocês sejam salvos. Que todos possamos nos encontrar no céu, diante do trono de Deus, para nunca mais nos separarmos.